Passar a palavra aqui para a Carolina Marques, que está aqui presencialmente também. Seja muito bem-vinda, viu, Carolina? Obrigado aí pela paciência. As três que chegaram aqui foram as primeiras a chegar, estão bem atentos aí, então parabéns a todas as três. Assim, eu passo a palavra para você, Carolina. Depois eu volto a ler mais comentários aqui um pouco. Fique à vontade. Perfeito. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui lutando por uma causa na qual eu realmente acredito. Eu gostaria de começar pedindo licença para vocês, que eu vou apresentar um material. Eu acredito que os estímulos, eles devem vir de determinadas formas, e eu acho que a amplitude de estímulos ajuda no aprendizado. Então, eu vou usar essa tecnologia para a gente conseguir, talvez, visualizar de uma forma mais estruturada o que a gente tem tentado falar durante essa manhã. Eu gostaria apenas de me apresentar. Eu sou psicóloga, eu sou formada pela UFMG, eu tenho um mestrado na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e tenho uma especialização na área de inclusão. Eu tenho uma filha de 9 anos com síndrome de Down. E, então, a minha carreira hoje é dedicada a ela, porque hoje eu foquei a minha vida em fazer com que ela seja um ser humano desenvolvido em todas as suas potencialidades. Eu vou começar mostrando que a minha fala pressupõe que todas as questões sanitárias, burocráticas, jurídicas e de escolha das famílias, né, de ida facultativa à escola, já foram debatidas. Eu vou me ater a questões emocionais, ao rendimento intelectual das crianças e ao mercado de trabalho. Eu vou começar explicando, pode passar para o próximo slide, por favor? A necessidade do ser humano como um ser social. Obrigada. O ser humano, para ele se desenvolver como um ser social, ele precisa de modelo. Ele precisa do olhar do outro sobre ele, um olhar que o deseja, um olhar que o reconhece como pessoa. Ele precisa de similares, ele precisa se ver como pessoa, membro de uma sociedade onde ele tem iguais. Mesmo Mowgli, né, procura os seus iguais. Então, chega um momento em que todos nós precisamos disso. Precisamos aprender limites. E nós aprenderemos limites nos papéis sociais. Nós precisamos exercitar esses papéis sociais. Essas crianças precisam aprender não só a ser filhos, a ser estudantes, mas também a ser colegas. Precisam aprender com a autoridade, precisam aprender a se submeter às regras sociais. As crianças aprendem com essas emoções vivenciadas na interação social. O nosso psiquismo, ele se constrói através do social. E eu gostaria de colocar que essas interligações sociais nos definirão, inclusive, como potencial de ação no mundo. Bom, os impactos emocionais, muito foi colocado já essa manhã, né? Mas a minha pergunta, então, vai se ater a qual é o limite, então? Se nós já temos essas crises de solidão, angústias, depressões em níveis preocupantes, se as crianças já estão sem a falta dos pares para brincar, se elas já têm perdas severas de entes queridos. Semana passada eu ouvi um caso de crianças que foram internadas porque perderam pai e mãe no Covid. Aumento de casos de automutilação. Nós já estamos sabendo disso, vocês já viram os índices. Crianças com tricotilomania, né? Tirando o cabelo. Os autoextermínios, as famílias vivendo graves crises financeiras, né? Então, essas crianças, elas já têm um impacto severo na esperança delas de vida. E elas estão lidando com doenças em casa, né? Então, eu vou
me permitir dar o exemplo da minha filha, que conviveu com o vírus dentro de casa. Tivemos infecção e reinfecção. Meus pais em nível grave. Eu fiquei gravíssimo. Eu fiquei com os meus pais no hospital durante 15 dias. A minha filha não teve nada. A minha filha é imunodeprimida. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa parar para pensar. Hoje, a minha filha brinca de entubar as bonecas. Isso é muito triste, gente. É uma menina alegre, feliz, com todas as condições de potencialidade sendo estimuladas. Mas a minha filha hoje brinca com uma realidade absolutamente diferente de uma realidade infantil. Nós temos que lembrar que a impotência é um sentimento que desagrega muito mais as crianças do que nós. Se a impotência já desagrega adultos, que dirá crianças? Então, essas crianças estão sendo privadas do ambiente onde elas podem usar a mente de forma produtiva e aonde elas podem se socializar. Nós estamos privando as nossas crianças, né, do contato humano. A nossa infância, eu queria voltar aqui como cientista do cérebro, eu queria voltar a nos lembrar que a nossa infância define o nosso futuro. E que, especialmente, as funções cerebrais complexas exigem a integração sensorial de várias áreas do cérebro, somando vivências, emoções e aprendizados. E que apenas os humanos têm esse tipo de complexidade cognitiva. Gente, quando nós estamos impedindo os humanos de usarem a sua humanidade, a sua capacidade cognitiva, nós estamos reduzindo as nossas crianças a um pensamento animal. A formação cerebral é ativa nos primeiros anos de vida. E essa capacidade, ela diminui com o tempo. Então, o nosso desenvolvimento, ele depende da quantidade e da qualidade dos estímulos. Bom, passem, por favor, eu não estou conseguindo daqui. As perdas biológicas e funcionais. Muito bem. No caso da minha filha, nós estamos lidando com uma alteração genética intrauterina. Então, para muitas crianças, o que é aprendido naturalmente, para minha filha, é uma questão de grande esforço. Mas a gente tem que lembrar que algumas mutilações acontecem pós-nascimento, durante o parto ou pós-nascimento, e que o filho de qualquer um de nós pode se haver com situações assim. Muito bem, e que para minimizar os impactos, a gente faz o quê, gente? A gente estimula desde cedo. A gente hoje já consegue diagnosticar autismo com 1 dia. A minha filha começou a estimulação sensorial aos 10 dias de vida. Então, a gente precisa, né, tanto estimular a parte motora, a sustentação do corpo, andar, como a parte sensorial ampla, sons, cores, textura, volume, etc. E falando que no próximo slide, cada habilidade tem um marco de idade. É isso que a doutora Carolina tentou lembrar e vários outros, né? A Zuleika reforçou de alguma maneira. Todos os palestrantes colocaram isso, de que o marco da idade. Né? Então, a gente tem um atraso de desenvolvimento quando a gente não permite que essa área do cérebro se desenvolva, especialmente a área frontal. A gente está diminuindo o tamanho do cérebro, o volume de conexões cerebrais. Então, nós estamos definindo que esse cérebro será mais pobre. Eu queria reforçar aqui o papel da escola, alguns palestrantes já falaram, mas vamos entender isso, né? A escola, ela é o papel onde a criança desenvolve os estímulos de forma adequada, de forma estruturada. É um treino protegido, né, gente, entre a vivência familiar e a vivência social. E aonde a criança treina as habilidades cognitivas e sociais que serão exigidas na vida adulta. É na escola também que elas poderão observar a diversidade, encontrar os seus iguais, aprender a lidar com os desafios, com metas e com as regras sociais. Importante, alguns já colocaram, mas eu quero reforçar que o local de diagnóstico de dificuldades ainda é, em grande parte, a escola.
porque muitas das deficiências não são observáveis a olho nu, né? O autismo é uma delas, a descalculia e a dislexia são outras. Então, gente, os impactos da escola fechada, né? Se a gente pensa que corpo e mente inativos têm uma diminuição do potencial intelectual a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, se um paciente pós-Covid, por exemplo, não consegue andar, né? E nós temos vários pacientes que têm tido essa dificuldade de andar pós-doença, com poucos dias acamados, imagine, né? Uma mente. Como que ela precisa de resgatar essas funções. Então, haverão perdas de habilidades antes já adquiridas, né? A capacidade de escrever, de ler, o controle visomotor, que é altamente impactante na questão da escola, que é a capacidade de olhar para o quadro e escrever e conseguir integrar essas informações. Nós temos que pensar no tempo de reabilitação, nós já vemos falando sobre isso. Eu queria só, no próximo slide, pontuar que isso não é uma opinião pessoal. Existe uma consistência sobre o tema. Bom, nas emoções, a gente vai ver que as emoções positivas, elas são altamente influenciáveis no aprendizado. E eu queria deixar gravado nessa questão a questão da motivação. Porque a motivação, ela seria capaz, inclusive, de tirar um indivíduo com dificuldades para ser um indivíduo mais próximo da normalidade, através da motivação. Essa é uma das habilidades que eu tento incentivar na minha filha. Ela tem noção da dificuldade dela, mas ela luta para vencer isso. Materiais e estímulos múltiplos aumentam o interesse e a capacidade da percepção cerebral. Então, as aulas online, o que acontece? Elas têm dupla consequência negativa. Além de reduzir estímulos, elas afetam a motivação. E aí, nós já estamos colhendo esse fruto aí. O jornal de ontem mostrando que as escolas de São Paulo estão esvaziadas e que eles estão cogitando a volta obrigatória. É lamentável tudo que a gente tem visto em São Paulo. Mas a gente sabe que teremos que ter muito preparo para a retomada, porque o cenário será devastador. Eu queria focar esse final de fala nos impactos cognitivos e econômicos que nós estamos tendo. Porque quando a gente diminui o potencial intelectual das crianças e dos jovens, nós estamos aumentando o tempo de aprendizado que nós iremos gastar. Ok, isso é a maior dificuldade de aquisição de aprendizado? Sim. Mas para reabilitar funções perdidas, nós teremos maior custo com o sistema educacional, com o sistema de saúde. E nós teremos, pior do que isso, maior custo com menores resultados. Esses impactos econômicos e sociais, nós já estamos vendo, né, índices de violência sexual, maus tratos, mas também nós teremos maior vulnerabilidade social, porque seres humanos com menor capacidade de raciocínio terão menores condições de serem autônomos. Então, nós estamos retrocedendo muito em direitos sociais. Estamos retrocedendo em inclusão e em proteção de menores. Estamos diminuindo a capacidade produtiva das pessoas e elas dependerão o quê? Mais do Estado. Então, eu peço encarecidamente que os deputados dessa casa revejam esses conceitos, porque nós estamos realmente trazendo problemas para Minas Gerais. E aí, pior do que isso, nós teremos o capital humano de Minas Gerais sendo o pior do mundo? Eu fui headhunter durante muitos anos, trabalho com avaliação diagnóstica de crianças e adultos. Eu sei mensurar em números a dificuldade que a gente tem quando a gente cria problemas cognitivos. E aí eu estou perguntando para os senhores. Nós seremos, sendo o Estado, com mais tempo de escolas fechadas, né? Nós seremos o capital intelectual pior do mundo? É isso que os senhores deputados querem para o nosso Estado? Isso é muito grave, porque qualquer empresa que for fazer a seleção do seu pessoal,
qualquer concurso público, qualquer concurso de vestibular, enfim, nós estaremos em Minas Gerais com risco de ser os piores índices do Brasil e do mundo. Isso é sustentável? Isso é justo? É esse legado que nós queremos deixar para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, para os nossos netos? Então, a minha pergunta é: até quando manteremos os nossos filhos em cárcere privado? Até quando fingiremos não ver esses impactos? Eu gostaria de convidá-los a pensar, a ver além. Nós temos um muro à nossa frente, e esse muro não está simples, mas nós precisamos enxergar além dele. O amor e a sabedoria são duas asas que conduzem o homem para a saída dele, né? Então, nós temos a necessidade de instrução e de amor. Através do amor, valorizamos-nos para a vida, mas através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Emmanuel nos coloca a pensar no livro Pensamento e Vida. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Eu queria dizer que sem a fé nós não sairíamos de casa, não viajaríamos de carro, porque viver pressupõe assumir riscos. Se Deus me concedeu a minha filha, aos quase 42 anos de idade, depois de muitas tentativas, que seja feita a vontade dele, mas a minha filha vai para o mundo como ela sempre foi, desde o primeiro minuto de vida, e eu não vou colocar a imunossupressão dela na frente de nada, porque a minha professora de vida, a minha psicóloga, ela me ensinou que o vírus não pode ser maior do que Deus. Então, por favor, senhores deputados, pensem antes de tomar as suas decisões. Muito obrigada a todos.